Fala pessoal, beleza? Nessa nossa aula a gente vai visualizar aí, visualizar não, fazer uma modelagem de um ambiente externo completo. Então a gente vai trabalhar uma área de lazer, onde a gente vai ver todos os recursos, do que a gente aprendeu, a gente vai utilizar nessa modelagem. Não é nada complicado, é uma modelagem simples. Eu vou passar grande parte dessa modelagem para vocês, a maneira de fazer. E no exercício, eu vou explicar no final da aula o que eu vou querer de vocês nessa modelagem. Então é o seguinte, a gente tem aqui, esse projeto está no AutoCAD, tá? Então a gente vai fazer assim, a gente vai fazer todo o processo, desde da hora de salvar no AutoCAD até importar no 3D Max, todo aquele processo de como salvar, como importar, para que vocês comecem a guardar bem isso daí, a acostumar a trabalhar dessa maneira. Então aqui no CAD eu tenho a planta, a cobertura e uma vista aqui para a gente pegar as alturas. Eu já deixei essa planta toda limpa, tá? Isso aí é uma coisa importante para a gente não ficar pesando a nossa viewport no Max, esse tipo de coisa. É dar uma boa limpada na planta, deixar só as informações necessárias mesmo aqui. Depois, mais pra frente, quando a gente for fazer uma modelagem de uma residência, alguma coisa, vocês vão ver que o esquema que eu vou fazer vai ser o mesmo. Existem, assim, várias maneiras da gente fazer essa modelagem, de preparar ela, para levar no Max. Tem pessoas que levam só a planta, tem pessoas que levam já todas as vistas junto com a planta, e assim por diante. Eu prefiro levar só as plantas, sem muita informação assim, de cotas, tipo de coisa, e deixar o desenho aberto aqui no CAD para eu ir verificando medidas, esse tipo de coisa. Eu acho que fica mais limpo, Com o tempo vocês vão adaptando aí para a maneira que for melhor para vocês, Se quiser levar a vista junto e já pegar as alturas pela vista, fica à vontade. O esquema da modelagem no Max, diferente do CAD, por exemplo, é que ela é muito pessoal, Não existe assim só uma maneira de fazer. A gente tem diversos recursos, diversas maneiras de chegar no mesmo resultado. Então, eu quero assim que cada um de vocês adquiram a sua personalidade, e não fiquem só sempre copiando, vamos supor, da maneira que eu faço. É legal vocês experimentarem novas maneiras, dentro da teoria que a gente já aprendeu, para chegar num resultado legal da mesma, de uma maneira mais simples para vocês. Então, eu vou tentar misturar praticamente tudo assim o que a gente aprendeu de modelagem para fazer essa área de lazer, para vocês verem todas as técnicas, o que a gente pode usar. Então, assim, aqui no CAD, o que eu acho legal a gente fazer? Primeiro, layer, Então, por exemplo, a minha planta toda está no mesmo layer, layer planta. A minha planta de cobertura tá telhado. E essa minha vista, que eu não vou usar ela no Max, tá no layer 0. Então, a hora que eu importar, eu vou ter isso daqui separado, que se eu quiser trabalhar só com uma parte, com outra e tal, fica mais fácil. Eu vou dar uma explicadinha aqui o que é, esse projeto, só pra gente, quando começar a modelar lá, já saber mais ou menos o que está acontecendo. Então, a gente tem, essa parte, um piso externo. Essa parte que está por aqui seria uma grama. Aqui seria o deck. Essa daqui seria uma floreira mais alta, com a muretinha, Essa uma floreira mais baixa. Essa daqui uma outra floreira. A nossa piscina com 2 níveis. E a parte da churrasqueira, onde a gente tem a churrasqueira, a pia, o balcão e os pilares. Essa daqui é a planta de cobertura. E aqui, uma vista para a gente ter as alturas, para ir dando o extrude, alguma coisa assim lá no Max. Então, basicamente seria isso. Quais são os passos que a gente vai fazer, então, para mandar esse desenho para o 3D Max? A primeira coisa é mudar a escala, como a gente já viu. Então, eu mudo a escala do desenho todo com o comando Scale. Pego um ponto aqui e vou colocar 100.
né, para transformar isso em centímetros. Ok. O segundo passo é no menu Options, né? No Display, a gente utilizar os valores lá de 20.000, 100, 10 e 100. Esse seria o segundo passo. O terceiro passo é uma coisa que é interessante vocês fazerem toda vez que for modelar, pegar a planta, né, no CAD, é a gente jogar essa planta no 00 do CAD. Por quê? Porque quando a gente importar o desenho no Max, ele vai cair certinho no eixo, né? No ponto que a gente deixar no 0, ele vai cair ali no eixo 0. Por que isso é importante? Se o desenho no Max estiver muito longe do eixo 0, pode ter alguns erros na viewport, tipo na hora de dar zoom, na hora de aproximar ele pode ir mais rápido, na hora que chega muito perto assim ele corta. É um tipo de coisa que acontece quando está muito longe do eixo 0 do Max. E outra coisa que é importante é a hora que a gente for importar objetos no nosso desenho. Então imagina que aí nessa área de lazer vocês vão colocar umas cadeiras, tal, umas coisas assim. Quando a gente importa um desenho no Max, né, com o Merge, ele vai cair no eixo 0. Então, se vocês estiverem com o desenho já no eixo 0 certinho, fica mais fácil, porque ele já vai estar ali pertinho da planta de vocês para vocês colocarem no lugar certo. Ao passo que se vocês não fizerem essa movimentação para o eixo 0, o que vai acontecer? Pode ser que seu desenho esteja lá longe e aí quando você importa ele cai aqui. Aí você tem que ir lá, aumentar o zoom, selecionar, diminuir o zoom, mover ele lá para o lugar. Então acaba tendo um trabalho à toa, né? Então o ideal é que a gente deixe no eixo 0. O que eu vou fazer? Eu vou movimentar esse negócio aqui para qualquer lado, só para ele bagunçar um pouquinho. E aí como que eu vou fazer esse esquema de deixar no eixo 0? Vou usar o comando Move, seleciono todos, e aí eu vou pegar esse endpoint aqui, ó, clico nele, e aí no segundo ponto eu vou digitar 0,0, né? 0 em X, 0 em Y. Dou Enter. Beleza. Então agora ele colocou o meu desenho no eixo 0. Vou salvar ele agora. Vou deixar ele aberto aqui para eu conferir depois as alturas. E aí eu vou importar o desenho aqui no Max. Lembrando sempre, na hora de importar o desenho do CAD, no Unit Setup, System, a gente trabalha metros no System e metros aqui no Display para a gente visualizar as nossas medidas em metros. Sempre é muito importante conferir isso antes de importar, para não ter, às vezes, erro de estar em outra unidade ali, e na hora de importar vai sair tudo a medida diferente. Então vou lá no Import, pego lá o meu desenho, caixinha de importação aqui, sempre eu uso o Grayscale para metros. As medidas, os valores aqui, mesma coisa, tá? Que eu passei na outra aula, 30 no Smooth Angle, 100 no Curve Steps, 0,008 no Maximum Surface. Ok. Tá lá o desenho. Então, observa aqui, ó, no meu eixo 0, que o desenho caiu certinho. Ó, aquele endpoint que eu cliquei, ele tá exatamente no eixo 00. Essa vista aqui, ó, eu vou descartar, tá? Vou apagar ela, porque eu não vou usar ela aqui. E aí, antes de eu começar a modelagem, lembra que a gente tem que ir lá no Customize, Unit Setup, System Unit Setup e mudar para centímetros. Senão a gente vai ter o desenho em centímetros na hora de desenhar no Max, né? Então, centímetros, ok, ok. Ótimo. Então agora a gente vai começar a nossa modelagem. Eu vou fazer então, como eu disse no começo, utilizando o máximo de ferramentas que eu puder para que vocês, né, vão aí se acostumando com esse esquema da modelagem. Eu vou começar pelo muro, né, que a gente tem aqui em volta. Vou olhar lá no CAD a altura do meu muro. Tudo eu vou conferir com o comando dist, tá? DI. Então, daqui a aqui. Deixa eu só voltar aqui para metros.
ficar mais fácil de eu conferir. Então, 2 metros tem o muro. Então, como que eu vou fazer esse muro? Eu vou fazer utilizando a line. Muito importante aqui, na hora que a gente for fazer essa modelagem no Max, é utilizar o nosso snap, né? No 2,5. Sempre olhando aqui, vai estar o vértice ligado e o midpoint, para caso eu precise de algum meio de alguma coisa. E aí eu vou fazer o contorno aqui do que é o meu muro. Tomando cuidado só para não pegar nenhum ponto errado. Fecho a spline. Feito isso, eu vou dar o extrude de 2 metros no ponto. Vou deixar aqui no shader. E aí eu vou fazendo isso agora em tudo, né? Algumas coisinhas a gente vai fazer diferente, mas é por aí. Agora eu vou criar os pisos. Então eu vou fazer esse piso externo e vou fazer essa grama. Vou fazer do mesmo jeito, eu vou fazer com a line. Então vou contornando aqui para fazer o meu piso. Ok. Vou dar o extrude. Como é piso, eu sempre jogo o valor negativo, né, para ele não subir em cima de nada. Então, menos 0,02. Essa é a medida que eu utilizo, né, então tudo que for piso, tudo que tiver no chão, eu uso menos 0,02. Uma coisa que é importante eu falar aqui é sobre a organização do nosso desenho. Nesse momento ainda, eu não vou abordar isso, a gente está vendo só o lance da modelagem mesmo. Então eu não vou me preocupar em colocar o nome correto nas coisas ou criar layers para fazer a modelagem. Por enquanto é só para a gente continuar o nosso estudo de modelagem. Em breve, né, quando a gente for fazer uma modelagem onde a gente vai dar continuidade nela depois, aí a gente vai fazer certinho, tudo organizado, ou por layers ou por nomes mesmo. A gente vê essa questão da organização. Então não se preocupem que agora eu não estou mexendo com nada disso mesmo, tá? Então tá feito esse piso, agora eu vou fazer a grama. O lance da grama também é outra coisa importante, é que geralmente quando a gente faz grama no Max, visando lá na frente ou utilizar recursos, né, para fazer a grama mais real, com a grama mesmo, ao invés de só negócio chapado, a gente precisa de muito segmento na malha, né? A gente vai ver mais para frente várias maneiras de se fazer uma grama, mas por enquanto eu ainda não vou me preocupar em aumentar esse número de segmentos, né? Quando a gente for fazer uma aula só sobre grama, que aí eu vou mostrar todas as opções, aí eu vou mostrar para vocês a quantidade legal de segmentos que precisa, como que a gente vai moldar essa malha para ficar legal para a aplicação da grama. Então não se preocupe agora que eu não vou adicionar muitos segmentos nisso, eu vou só criar mesmo aqui o espaço. Uma coisa de cada vez, né? Vamos fixar bem o lance da modelagem, ver como faz e depois a gente vai adicionando os detalhes necessários para chegar num resultado final de alto nível, né? Então, fiz aqui, dou o extrude. Como está no piso, vou manter o menos 0,02. Está feita a grama. Agora eu vou fazer as floreiras, né? Então a gente tem uma aqui, vou fazer as muretas. Essa e essa. Vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer essas duas da esquerda aqui com a line. Então essa daqui. A altura dela vai ser 0,35. Aí essa outra aqui, que é a mais alta. A altura dela vai ser 0,5. Então extrude 0,5. Vamos ver como tá. Isso aqui, ó.
Tá? Uma mais alta do que a outra um pouquinho. Agora vamos fazer a do meio. Essa do meio, ó, eu não consigo fazer com a line direto, né? Porque ela tá uma borda fechada. Então vou utilizar uma outra maneira para fazer isso daí. Vou criar um retângulo na parte de dentro. Vou converter ele para spline. E aí eu vou utilizar o outline para fazer a borda. Aí eu venho aqui no CAD, vamos ver quanto tem essa borda. Ó. Então dist daqui até aqui, ponto 15. Então, spline, outline. Então eu vou colocar vírgula 15. Como eu fiz com o retângulo, o que que acontece? Se eu colocar vírgula 15, ele vai fazer a borda para dentro. Vamos fazer aqui, ó, vírgula 15. Ele faz a borda para dentro e não é o que eu quero, eu quero ela para fora. Então, muito cuidado quando vocês fizerem a borda e ela for para o lado que vocês não querem. Automaticamente vocês já dão, né, o Ctrl Z para ele voltar. E aí coloca o valor em negativo, né? Menos vírgula 15. Cuidado não fazer um outline dentro do outro, né? Que isso daí vai dar erro depois, não vai ficar certo. Então, extrude 0,35. Tá feito aqui a outra. Agora, a parte da grama que vai ficar dentro dessas floreiras. Eu vou fazer aqui, ó, como é tudo direto, eu vou fazer com o plane, que geralmente vai ser mesmo, né, como a gente viu na outra aula, é o plane que a gente vai utilizar geralmente para fazer a grama. Pronto. Não vou me preocupar com a quantidade de segmentos, tá? Vou deixar do jeito que está mesmo. E aí agora eu vou movimentar em Z aqui pela perspectiva mesmo. Eu não tenho a altura correta da grama e também geralmente não vão passar esse tipo de coisa. Então geralmente eu deixo ela um pouquinho para baixo, né, da altura da floreira. Isso se não tiver marcado. Ela não precisa estar exatamente a uma medida correta, não precisa estar as três com a mesma medida. Isso daí vai mais do olho. Que é uma coisa importante, né? A gente tem que ter bom senso e fazer as coisas de uma maneira que esteja natural, né? Não fazer uma coisa que também não vai ter nada a ver. Ok. Agora vamos fazer o deck, que é essa parte. O deck, ó, a gente tem a altura dele, vou pegar aqui, 5. Aqui, 5 centímetros. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a box com 0,035 e depois eu vou modelar as tábuas, né, de madeira e vou subir elas 0,015 para dar o 5 final. O lance da madeira aqui em deck, esse tipo de coisa, a gente vai ver lá na frente no módulo 2 maneiras da gente criar, no módulo 3 e 4, né, maneiras da gente criar uma textura onde a gente consiga trabalhar essas alturas. Mas mesmo assim, eu gosto de sempre modelar quando é deck, alguma coisa desse tipo. Da mesma maneira que a gente fez a parede com friso na outra aula. Vai ser o mesmo raciocínio. Então eu acho legal modelar porque a gente fica com mais liberdade na hora de colocar a textura depois também. Então vamos lá, eu vou fazer uma box daqui a aqui e a altura 0,035. Joia. Agora eu tenho que criar então os segmentos aqui, né, para poder depois dar a altura do restante. Então eu vou converter para poly, vou pegar o add, esses dois e vou usar o connect. Então eu vou aqui mais ou menos no olho, 27, tá bacana aqui. Agora eu tenho que fazer, né, esse add virar 2, né, para eu poder ter como selecionar depois cada uma das partes. Então para isso a gente usa o chamfer e eu vou colocar aqui 0,05. Pronto. Então a marcação das minhas madeiras, né, das tábuas,
Então aqui, ó. Agora eu vou selecionar os polígonos aqui de cima. Muito cuidado na hora que vocês forem selecionar dessa maneira, né? Deixando o Ctrl apertado. E se tiver com o Move aqui ligado, porque às vezes sem querer na hora que seleciona, dá uma mexidinha e vocês não percebem, ó. Essa mexidinha vai dar um problema depois, ó, porque ela entra, né? O Edge um dentro do outro. Então, ou vocês tomem cuidado e fica de olho para ver se não movimentou nada, ou sai do Move e deixa no Select, para não correr o risco de errar nada, né? E aí, vou selecionando. Não tem uma maneira mais fácil, tá, de selecionar isso daqui. Tem que ir assim mesmo. E aí vou dar o Extrude. Então, de 0,015. Para completar o 5, né, que eu tenho final. Prontinho. Então está desenhado o deck. Próximo passo, a gente vai fazer a borda da piscina. Não existe assim uma sequência, tá, do que fazer primeiro, o que é melhor fazer. A gente vai seguindo de acordo com o que dá vontade mesmo na hora de modelar, tá? Não tem uma sequência que tem que ser seguida. Então a borda, ó, o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo raciocínio que eu utilizei aqui nessa floreira, ó. Eu vou fazer um retângulo. Vou converter ele para spline. E aí vamos ver aqui no CAD quanto tem a nossa borda. 0,25. Então, vou lá no spline, né? Posso digitar 3 para ligar ele. E aí eu já sei que, como eu fiz o retângulo, o outline tem que ser negativo para ir para fora. Então vou colocar menos 0,25. E aí vou dar o extrude de 0,02. Agora eu não vou adicionar, né, segmentos nisso daqui, fazer o boleadinho aqui. Depois eu vou explicar o porquê que eu não vou fazer isso. Então beleza, ó, tá feita a borda. Agora a gente vai fazer a parede da piscina. Nesse caso aqui da parede da piscina, uma coisa que é importante a gente ver é que a borda da piscina ela vai passar um pouquinho na frente da parede, né? Eu não vou morrer ela junto, vou deixar um espacinho. Então como que a gente vai fazer esse esquema aí? A gente vai criar o retângulo do tamanho aqui que a gente tem e vou converter ele para spline. Aí eu tenho os vértices. Toda vez que vocês fizerem um retângulo, ele vai criar vértices como Bezier Corner. Se eu clicar com o botão direito, ó, todos eles Bezier Corner. Então é interessante vocês mudarem para Corner, nesse caso, né, como a gente vai movimentar eles. E aí eu vou fazer o que? Eu vou ter que mover todos esses vértices, né, para fora 1 centímetro, por exemplo. Se eu selecionar os dois vértices aqui e vier aqui, ó, eu não tenho acesso, né, para eu mover. Se eu fizer no olho, tá, às vezes até vai, só que eu tenho que fazer várias vezes, né? Tem que fazer nesse, nesse, nesse e nesse, 4 vezes. Então é só ligar aqui, ó, mudar, né, do Absolute pro Offset. E aí eu tenho o painel aqui aberto. Então o que eu tenho que fazer? Ó, aqui eu tenho que mover em Y, né, esses dois, 1 centímetro. Então eu movo 0,01. Se eu aproximar aqui, ó, ele tá 1 centímetro para cima. Esses dois eu vou mover em X, 0,01. Esses dois. Aí é o seguinte, ó, nesse caso aqui, eu tenho que mover eles para baixo. E a minha seta do Y tá para cima. Então eu tenho que colocar menos 0,01 para eles irem para baixo. E desse lado, mesma coisa, ó, o X está para a direita, eu tenho que mover para a esquerda. Então, menos 0,01. Ok. Agora a gente vai fazer a borda. Então, spline, né?
Esse outline aqui, tanto faz a medida que vocês colocarem, porque o que a gente vai enxergar não vai ser o outro lado da parede, né? E sim a frente dela, que já está no lugar certo agora. Então eu vou colocar aqui menos 0,1, só para ele fazer essa borda. E aí vou dar o extrude de menos 1,4, seria a profundidade da piscina. Prontinho. Agora a gente tem que fazer o que? A gente vai ter um piso da piscina e a gente vai ter essa prainha aqui que está 20 centímetros abaixo. Então eu vou fazer isso como? Eu vou fazer com uma box e aí eu crio depois esse segmento aqui para poder dar altura. Na hora de criar essa box, a gente tem que tomar cuidado, porque como a gente moveu a parede 1 centímetro para fora, pode ser que sem querer vocês façam uma box pegando nesse ponto, que é o ponto do layer do CAD. Aí o que vai acontecer? Esse daqui é o ponto da borda, né? A parede está para cá. Às vezes por uma falta de atenção ou esqueceu mesmo, fez e pegou pela referência, vai ficar um buraco ali no piso. Então pode ter problema de vazar luz depois ou até mesmo de perceber que está faltando isso daí. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a referência, que é o layer planta, vou esconder ele e vou esconder a borda. Só para não correr o risco de pegar essa box errada. E aí eu vou criar a minha box. Poderia fazer com o plane também, tá? Mas aqui no caso vou fazer com a box e vou colocar a altura de 0,02. Já vou, antes de eu fazer o edge lá que eu preciso, eu já vou posicionar ele aqui embaixo. Então vou pegar o ponto de cima. Agora eu posso voltar os outros objetos. Então, unhide all. E agora, essa box, então, o que a gente vai fazer? Eu vou converter ela para poly. Vou criar o meu edge nesse espaço. Com connect. Posso deixar ele por aqui mesmo, ó, que depois eu só movo e coloco ele no lugar certo. E agora eu vou pegar esse polígono e eu vou dar o extrude. Se eu tenho 1,40 na profundidade e ele está 20 abaixo aqui da parte de cima, então eu vou dar um extrude nisso de 1,2. Ok. Prontinho. Então está feita as paredes aqui da piscina. Ótimo. Agora vamos passar aqui para a parte da churrasqueira. Essa parte aqui, então, a gente vai começar, a gente tem pilar, a parede em volta, e aí a gente vai ter as vigas aqui que vão fazer a ligação disso daí. Então, como que eu vou fazer isso? Ó? Os pilares, normal, só uma box. Então, aqui, a altura, ó, tá dando aqui, essa parte de baixo, 2,38. Então, vou aproximar isso daqui para 2,40. Então, no height da box, 2,40. Poderia ou copiar ela para cá, ou já fazer uma outra aqui mesmo, 2,40. Prontinho. Então, tá lá os dois pilares. Agora, essa parede que está em volta aqui, eu vou fazer com a line também. Então, aqui só que eu tenho que tomar cuidado para não pegar o ponto errado. Mas caso pegar, é só... Lembra, né? Ah, cliquei errado. Não precisa sair, aperta o backspace que ele volta. A altura, mesma coisa. 2,4. Joia. Antes de eu fazer as vigas, que vão estar aqui em cima, eu vou fazer já esse piso. E esse piso aqui, no caso, eu vou fazer ele 3 centímetros mais alto do que o piso
externo. Uma coisa importante aqui, eu poderia só fazer uma box, né, do tamanho todo aqui e colocar 3. Só que aí o que vai acontecer? Primeiro que ele vai subir em cima do pilar aqui. Né? E outra coisa que poderia acontecer se eu mover o pilar para cima é eu ter o pilar e eu estar enxergando o piso aqui embaixo dele. Né? Isso não é legal. É legal o pilar tá morrendo aqui. Então o ideal aqui é a gente realmente fazer com a line aqui certinho e recortar, né, as paredes, os pilares que a gente tiver. Então vamos lá, vou pegar essa parte aqui. A churrasqueira eu posso passar direto, porque ela vai até o piso mesmo. Faço por aqui e recorto. E aí eu vou dar o extrude nele de 0,03 para que ele fique, né, 3 centímetros acima do piso externo. E aí aquele esquema aqui que eu falo, ó, né, o piso morrendo no pilar, o pilar aqui certinho. Beleza. Então agora vamos fazer as vigas. Vou fazer com box mesmo. Então eu vou pegar desse ponto até esse. A altura dela aqui eu vou deixar com 0,20. Não tenho isso indicado ali no projeto, mas só para vocês. O importante aqui para mim é que vocês aprendam a maneira de fazer, né? Porque esse tipo de coisa provavelmente vai estar especificado, né? Essa segunda eu vou pegar do midpoint até aqui. 0,2. Joia. Todas elas vão estar no piso, né? Eu posso selecionar com Ctrl e depois mover elas no lugar correto aqui em cima. Beleza. Próximo passo, vamos fazer o balcão. Então, esse balcão, ó, no caso aqui, ele tem 5. E a altura até a parte de baixo dele, a gente tem 95. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma box. Eu não vou, por exemplo, se eu colocar a medida aqui no olho, né, para ter o 5 aqui, por exemplo, nesse sentido, aí eu perco essa medida. Então, o que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil para mim? Eu vou vir aqui até o midpoint. E aí eu vou colocar aqui onde está 1,20, que é a medida aqui do X, eu coloco 0,05. E a altura, 0,95. E agora eu coloco aqui no lugar. Uma coisa importante aqui, ó, nesse esquema do pilar, é que como a gente fez o piso, que é essa linha verde, 3 centímetros para cima, então o nosso, esse apoio nosso aqui do balcão, ele está dentro do piso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e mover ele em Y, 0,03, para ele ficar certinho acima do piso. Ok. Agora o que eu vou fazer? Então eu tenho 0,95. A partir dessa box eu vou fazer o restante desse balcão. Ó. Vou converter para poly. Vou pegar o polígono de cima e vou dar o extrude de 0,05, que é o outro tamanho que eu tenho. Agora, esse daqui eu vou dar o extrude. E agora aqui, ó, tanto faz o tamanho que eu colocar, né? Eu posso até ver aqui certinho o tamanho dele e colocar, ou eu posso só finalizar ele aqui e depois mover ele para pegar o ponto aqui correto. Então tem essas duas maneiras, né? Ou a gente vê lá o tamanho certinho, ou a gente simplesmente move. Agora, essa outra parte que vai descer aqui para dar o apoio, eu posso muito bem, ó, pegar isso daqui e copiar também em X aqui, ó. A hora que eu copio uma quantidade de polígonos, né, do Editable Poly, ele vai abrir essa caixinha com duas opções. Ou eu clono ele como um objeto,
que aí o que vai acontecer? Ele vai ser um objeto independente, né? Um novo objeto, não vai fazer parte desse que eu já tenho. Ou eu clono ele como elemento, e aí ele vai ser um elemento desse objeto. Então aqui no caso é interessante para mim que ele continue fazendo parte do meu balcão, né? E não que ele seja um outro objeto. Então eu vou deixar ele como elemento. E aí agora aqui eu movimento ele e coloco no lugar. Ele como elemento, ó, quando eu seleciono o balcão, ele faz parte do meu balcão, tá? Ele não é um objeto isolado. Ok, de acordo com o projeto, seria isso daqui. Agora vamos fazer a churrasqueira. Churrasqueira, se a gente olhar aqui no nosso desenho, ela é bem simples, tá? Retona. E com uma boca, um granito aqui na boca, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai fazer a partir de uma box. Vou fazer a box aqui do tamanho. E vou colocar na altura 2,40, que é o tamanho que eu tenho. A parte da chaminé a gente vê depois que fizer o telhado para ver o lance da altura certinho. Bom, eu vou isolar ela, né, com o Isolate Selection para que eu possa trabalhar só nela aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Primeira coisa, eu vou converter ela para poly. E aí eu vou precisar fazer a boca da churrasqueira. Então ela vai começar com 90 e ela vai ter 70. Como que eu faço isso? Ó? Uma maneira, né? Vou criar um edge aqui e eu vou mover ele aqui para baixo, ó. No 0, né? No caso. E aí agora eu movimento ele, nesse caso, né? Se eu estiver na front, em Y, na medida que eu quero, que é 0,9. Então ele marcou ali o primeiro local. Pego aqui os de cima, faço o mesmo raciocínio, ó, connect, movo ele nesse edge e movo para cima 0,7. Aí é certeza que eu estou com a medida correta dele, né? E agora a boca da churrasqueira, como que a gente vai fazer? Vamos ver aqui, ó, a gente tem uma abertura 10 centímetros. Bem simples, ó. Vou pegar o polígono da frente e vou utilizar o inset. E aí eu coloco no valor do inset 0,1. Aí ele criou o espaço onde vai ser a abertura. Utilizo o extrude negativo para ele ir lá para dentro. E aí aqui eu vou manter mais ou menos, né, não tem tanta importância essa medida ser correta, né? Mas eu vou manter mais ou menos a proporção que eu tenho aqui. No olho mesmo, tá? Não precisa ser 100%, mas tá lá. Beleza. Feito isso, eu preciso fazer um buraco aqui, né? Porque eu não posso deixar no mesmo nível. Então eu seleciono, mesmo raciocínio, ó, dou o inset. Aí aqui no caso agora eu vou dar um inset um pouco menor. Esse tamanho tá bom, 0,025. E aí dou o extrude negativo, não precisa ser tanto, né, para baixo assim. Mais ou menos 0,15. Tá legal. Então 0,15 para baixo. A parte aqui de cima da churrasqueira, geralmente ela não vai aparecer na imagem, né, que vocês forem fazer. Mas é legal a gente subir um pouco isso daí também aí por dentro, por quê? Porque geralmente a gente vai colocar uma luz. E se eu não tiver um espaço, né, para colocar a luz, ela vai ficar meio que dentro mesmo da parte aqui da churrasqueira e acaba não ficando tão legal isso. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar esse polígono. Esse inset eu vou fazer bem pequenininho, tipo 0,002. Só para eu ter essa bordinha. E aí eu dou o extrude, né, um pouquinho para cima, não precisa ser muito, é só para eu ter esse espaço depois para poder colocar a luz. Beleza. Então tá feito essa parte. Quando eu deixo aqui no Edit Faces, ele aparece esse edge, mas ele não está aparecendo. Então, se eu tirar, que ele está por dentro ali.
Bom, agora vamos fazer a borda, né, nessa parte. Essa borda é o seguinte, ó, eu sei que esse material, por exemplo, vai ser diferente, né, da churrasqueira. Imagina que a churrasqueira é tijolinho e essa borda seja granito. Então aqui a gente vai separar isso daí, por fazer parte do mesmo objeto, né, a gente já ter certeza que vai ser outro material. Então eu vou selecionar esses polígonos e vou dar o detach, criando um objeto novo. Não vou me importar ainda com nome, nada. Beleza. Saio, né? Tiro a seleção, aí eu seleciono ele. Posso pegar os polígonos, ó, e dar o extrude no tamanho que eu preciso. 0,015. Pronto. Né? Posso mudar a cor aqui só para diferenciar. Prontinho. Então aí tá feito, basicamente, né? Lógico, tá feita a nossa churrasqueira. Dá um exit aqui. Prontinho. Depois a gente vê a chaminé. Agora a gente vai ver a pia. Então vou isolar só o layer aqui que eu preciso. E essa pia a gente vai fazer ela por parte, ó. O que que a gente tem? A gente tem o espelho aqui atrás, que ele tem 20. Eu tenho essa parte da pia que tem 4, essa parte tem 2 e a bordinha aqui que a gente tem 4 também. Então como eu vou fazer isso? Ó? Também existem milhares de maneiras, né? Mas vou tentar uma maneira fácil. Ó. Vou fazer o espelho, 0,2, com a box. Vou deixar aqui assim para vocês irem vendo. Essa parte que eu sei que tem 4, vem aqui, a altura, 0,04, a box também. Essa outra parte eu vou fazer com a line. Então, faço aqui. E dou o extrude de 4 também. Agora, essa parte do meio, que é onde a gente vai ter a cuba, a gente vai ter que ter um buraco disso, né? Como que a gente vai fazer isso? Ó? Lembra da aula de Shapes? Onde a gente tem esse Start New Shape. E se eu não ligar ele, né? Se eu desligar aqui no caso, ele vai criar um shape com todos os que eu criar. Então, ó, vou fazer o retângulo primeiro dessa parte da pedra. Esse segundo, como eu tenho curvado aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar do final aqui dessa curva, com o retângulo também, porém antes, eu vou desligar o Start New Shape, para ele continuar fazendo parte do meu outro retângulo. Então, aqui, até o mesmo lugar do lado de cá. E aí eu sei aqui que a minha cuba tem 30 por 40. Então eu mudo aqui o width, que é o X, para 0,4. E o corner radius, eu arredondo, acho que vai 0,04, mais ou menos. Vamos ver aqui. 0,039. Pronto. Então agora, se eu der o extrude nisso, opa, acho que ele criou separado. Deixa eu criar de novo aqui. É que como eu saí do retângulo e depois fiz, ele acabou criando separado. Ó, vamos lá de novo. Então vou criar o primeiro retângulo, desligo o Start New Shape, crio o segundo. Aumento aqui, 0,4, 0,039. Pronto. Agora eu dou o extrude. Isso. 0,02. É que eu tinha criado o retângulo e saí para criar de novo, né? Quando a gente usa o Start New Shape, quando você termina de criar, você já desliga e já faz o outro, senão ele dá aquele erro lá de usar só um, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o attach e juntar todos esses daqui no mesmo objeto.
Então vou pegar, por exemplo, essa box que eu tenho, converter ela para poly, attach, e vou clicar nas outras. Por que eu vou fazer isso? Porque depois, se eu quiser melhorar a minha modelagem, né, tipo pegar esses edges aqui e dar um chamfer, algo do tipo, né, para arredondar um pouquinho, eu tenho já tudo num objeto só, né? Ao passo que se eu não tiver num objeto só, eu vou ter que fazer mais de uma vez. Joia. Agora eu vou pegar então essa cuba e vou mover ela na altura, no caso aqui Z,9, para ela cair lá na altura dela. Pronto. Tá feito lá a nossa cuba, a pia, né, a bancada. Não vou fazer o armário embaixo dela, porque isso daí vai fazer parte do exercício de vocês. Muito bem. Próximo passo, o telhado. Antes de eu fazer o telhado, eu já vou fazer o quê? Eu já vou posicionar ele aqui no lugar. Uma coisa importante, ó, a gente tem aqui um beiral. Vamos ver a medida do beiral. 80. A gente vai trabalhar tudo com inclinação 40%, tá, as telhas? A gente ainda não vai desenhar a telha, né? Vai só fazer igual a gente fez na outra aula lá de telhados. Então, assim, essa parte aqui, essas duas linhas de dentro, é a marcação do meu espaço, né? E o que está passando, essa outra linha de fora, o retângulo de fora, seria o beiral. Quando eu der a altura nisso daqui, se eu pegar e deixar a parte aqui de cima a 2,40, quando eu der a altura, o meu pilar vai estar aqui e o telhado vai estar passando aqui em cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a medida desse beiral aqui, ver quanto dá essa inclinação e jogar para baixo, né? Para quem é arquiteto ou algo do tipo, fica fácil entender o que eu estou falando. Mas para quem não é, eu vou explicar, mostrando aqui, né, no desenho, como que a gente vai fazer isso e o porquê. Ó, eu vou pegar então e colocar ali no lugar certo. Vou pegar esse endpoint, esse vértice, e colocar no meu pilar. Pronto. E vou mover 2,40 para cima. Aí ele fica na altura final. Olhando assim, ó, observa o que vai acontecer. Quando eu desenhar o telhado, pegar os dois vértices aqui da cumieira e subir, essa inclinação vai fazer assim. Ou seja, ela vai estar acima da minha parede. Então vai ficar um buraco aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular essa inclinação para ver a altura que dá e mover isso daqui para baixo. Porque aí eu vou sair mais de baixo. E aí quando eu passar, ele vai passar exatamente na parede. Então vamos ver desenhando isso como é. Pensando em 40%. Ó. Se eu tenho 0,8, então eu vou calcular 0,8 vezes 0,4. 0,32. Então o que eu vou fazer? Eu vou mover isso daqui em Z menos 0,32. Para quando eu sair com a inclinação do telhado, ele bater certinho aqui e não ficar aqui em cima. Feito isso, ó, eu vou desenhar, igualzinho a gente fez na outra aula, as águas do telhado. Então, posso fazer duas e espelhar, posso fazer as 4, aí tanto faz. No caso aqui, vou desenhar as 4. Tomando cuidado para pegar os vértices certinho, né, não ficar nada fora. Feito isso, a gente dá o attach para unir todas. E vou mover elas no lugar lá em cima. Aí eu vou pegar o tamanho total dela, ó, da cumieira até o ponto mais baixo, 2,5. Então, CAL 2,5 vezes 0,4, 1 metro de altura. Pego os vértices aqui e movimento em Z, 1. Aí é aquele mesmo processo. Deixa eu já tirar isso daqui.
Não vou precisar dele. Transformo isso para poly. E aí a gente utiliza o shell. Opa. Lembrando que o shell, ó, nesse caso, se a gente usar o outer mount, ó, ele vai fazer aquele bico lá. Então a gente vai zerar ele e colocar aqui no inner mount. O 0,02 tá bom. Vou voltar. Pronto. Então aquilo que eu estava falando é isso aqui, ó. Se a gente olhar nessa vista front, ó, o telhado ele tem que começar mais baixo, né, que é a parte do beiral, para quando ele der a inclinação até a cumieira, ele fique alinhado com a altura do meu pilar. Se eu tivesse deixado ele lá no 2,40, ia ficar assim, ó. E aí o que acontece? Ó, vai ficar esse buraco nessa parte, ó, o telhado fica voando. Então por isso que a gente calculou a altura do beiral para ele não ficar voando, ele ficar encaixado certinho. Joia. Se eu for fazer uma tabeira no telhado, vou isolar ele aqui. Como que a gente faria? Ó? Retângulo. Converto ele para spline. Seleciono spline. Outline menos 0,03. Para ele criar a borda. E aí dou o extrude, por exemplo, de 0,15. Depois movimento ele aqui em cima. Não precisa ficar justinho, posso deixar um pouquinho mais para cima e tal. Só para dar esse fechamento. Pronto. Agora chaminé. Como que eu vou fazer isso? Então seleciono a minha churrasqueira. Vou pegar o polígono de cima dela, aqui pela top, e vou criar um inset. Mais ou menos no olho aqui. Crio esse inset. Confirmo. Vou só ajustar os vértices um pouquinho para ficar um pouquinho mais quadradinho. Beleza. Nesse mesmo polígono, né? Vou dar o extrude. E estou olhando aqui, ó, na vista front, o quanto ele está passando. Mais ou menos aqui tá legal. Aqui. Agora eu vou fazer um outro inset para fazer o buraco aqui. Então, inset. Mais ou menos aqui. 0,02 mais ou menos. Aqui não precisa seguir medida exata, tá? É mais ou menos no olho mesmo, só para fazer o buraco aqui. Pronto. Também o quanto eu descer aqui, olhando por aqui, ó, não tem tanta diferença. Eu só não posso entrar lá na churrasqueira lá embaixo, né? Desço um pouquinho só para perceber que tem um buraco aqui. E agora para fazer o fechamento, ó, eu posso fazer de várias maneiras, né? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma box aqui pela vista top, pegando daqui a aqui. E vou colocar de altura 10 centímetros. Vou mover ela lá em cima no lugar. E aí eu posso copiar ela aqui, né, nas outras pontas, ó, nessa, e nessa. E agora eu faço a tampa lá em cima. Então eu posso fazer com a box aqui pela vista top, por exemplo, 0,04. Movo ela na front, coloco aqui no lugar e utilizo o scale aqui pela vista top, ó, pelo triângulo de fora, para não mexer na minha altura, ó. Só mexer no tamanho de x e y. Pronto. Tá feito ali um modelinho, né, de churrasqueira, de chaminé. Bom, basicamente, ó, tá pronta a modelagem, né? Tem detalhes, lógico, que a gente poderia adicionar a mais
para ficar mais bacana, mas o total assim é isso daí. Agora é o seguinte, ó, o que vai ser o exercício de vocês? O exercício de vocês vai ser melhorar essa modelagem e não só fazer a modelagem igual eu fiz. Eu vou começar agora em algumas modelagens que a gente for fazer a avaliar um pouquinho da criatividade de vocês, que é uma coisa muito importante. Por quê? Geralmente quando a gente recebe um projeto para fazer uma imagem, em quase todos os casos não tem a definição total do projeto, né? Eles passam o projeto para a gente às vezes no estudo, né, para mostrar para o cliente, ou às vezes no decorrer, né, do projeto ainda em executivo, então muita coisa não foi definida. E aí o cliente vai virar para você, você vai perguntar às vezes, né, assim, que eu coloco aqui, que eu coloco ali, e ele vai falar, põe alguma coisa aí. Ou seja, a criatividade nossa é muito importante nessa etapa da modelagem, já visando o resultado final. Então, o exercício dessa aula é vocês usarem a criatividade nesse projeto. Como que vocês vão fazer isso? Por exemplo, nas floreiras. Vocês podem fazer pingadeira, né? Para dar um acabamento na parte de cima. Pode pegar essa grama, criar alguns morrinhos. Na própria muretinha, pode fazer um friso, pode fazer algum detalhe, alguma coisa. O deck pode fazer diferente. A borda da piscina, fazer o acabamentinho com o chanfer. O balcão lá dentro pode fazer algum modelinho diferente, ou fazer um fechamento aqui frisado, sei lá, algo assim. A churrasqueira pode trabalhar alguma coisa a mais. Nessa pia, fazer o armário aqui da maneira que vocês quiserem. Os pilares, se quiser colocar algum detalhe no pilar também. No muro, pode fazer uma parte frisada, pode fazer um lugar assim com pastilha onde colocaria o chuveiro. Nessa grama que está em volta, pode criar segmentos, fazer alguns morrinhos, fazer alguma coisa. Ou seja, dá uma boa melhorada nisso daqui. Isso aqui é o básico, né? Seria o start da nossa modelagem. Já daria para fazer a imagem com certeza, mas pode ser bem melhor. E a minha ideia com vocês é o pode ser bem melhor, né? Não ser mais um. Eu quero que vocês realmente evoluam para não ser mais um, é ser realmente top. Pode criar móveis, né? Se quiser fazer um banco, por exemplo, para colocar lá fora, se quiser fazer uma banquetinha para colocar no balcão. Ou seja, fica à vontade para fazer uma modelagem bem bacana mesmo disso daí, melhorar bastante o trabalho em cima do que a gente viu. Então, essa aula foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido os recursos, né, para a gente fazer essas modelagens. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!